Fala aí, galera do Colégio Monteiro, galera do primeiro ano aí, boa noite, bom dia, né? Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo. Eu tô gravando ele aqui à noite, então estamos aqui para trazer mais uma videoaula para vocês, uma aula de referência é, do primeiro módulo, né, do terceiro bimestre, né, onde nós vamos estar trazendo aí transição da antiguidade para a Idade Média na Europa. Essa aula, pessoal, ela é válida tanto para essa semana quanto para a semana que vem. Sempre bom destacar isso, porque é o mesmo conteúdo. Então, sempre quando você sentir uma dúvida, pintar uma duvidazinha, pode estar assistindo o vídeo aí, tá liberado no YouTube, sem medo de ser feliz. Beleza? Pessoal, vamos lá. Nós vamos observar então que existem duas datas importantes aqui que marcam esse período, ok? Primeiro, nós vamos ter o ano de 476, que marca justamente o período onde nós vamos ter o fim do Império Romano do Ocidente, ok? O fim do Império Romano do Ocidente, então, apenas lembrando que antes do Império do Ocidente ele se desfazer, antes dele acabar, ele vai se dividir primeiro. E nós vamos ter, a partir disso, dois impérios, né? O Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. O Império Romano do Oriente, por sua vez, pessoal, vai durar aí pelo menos quase mais 1000 anos, além do Império Romano do Ocidente, né? Então, que é o que vai acabar virando depois aquilo que nós chamamos de Império Bizantino, que é o tema da nossa próxima aula, ok? Como nós vamos focar hoje no Império Romano do Ocidente, nós vamos ver o que acaba se tornando esse Império Romano do Ocidente. E aí nós vamos observar que acaba se virando aí uma porção de reinados bárbaros, né? E nós temos que dar destaque para um dos reinados bárbaros mais importantes, o reinado franco, né? Nós vamos ter um reinado germânico. O reinado franco, ele é de uma origem germânica, né? Dos bárbaros germânios, né? Os francos, né? Ou o que nós costumamos chamar na história de gauleses, né? Eles vão acabar fundando aí esse reinado franco. Um homem chamado Meroveu vai acabar inaugurando aí aquilo que nós chamamos de dinastia merovingia, e nós vamos observar que após essa dinastia merovingia, nós vamos ter a dinastia carolíngia, né? Que vai ser dado o nome aí de Reino Carolíngio, né? Nomes como Carlos Martel ou Carlos Magno estarão presentes nessa dinastia e vão deixar uma porção de heranças importantes aí para nós, ok? Uma primeira coisa que é sempre importante a gente destacar é que entre o século V ao século X, nós vamos ter o período da Alta Idade Média, né? Que vai ficar conhecido mesmo por ter sido um período de muita produção de alimentos, aumento populacional. Apenas lembrando que nesse período feudal, era um período de troca, não existia comércio capitalista. O que existia era uma troca, né, um escambo de produtos, né, sem medir as coisas, né? Eles mediam numa proporção de quantidade, mas nunca na proporção de qualidade ou de produto em si, tá? Então era muito comum trocar-se produtos por objetos e coisas do tipo. Era muito comum. Se tinha um excedente, então era comum existir a troca, ok? E vai ser um período onde o número populacional europeu ele vai aumentar muito, graças a essa muita produção, ok? Nós vamos observar que o mundo, a sociedade, ela se fecha dentro de um feudo, porque realmente estava muito perigoso viver lá fora, né? Estava muito perigoso viver para além dos muros fortificados aí de um feudo, ok? Inclusive, nós vamos ter várias questões aí que circulam o feudalismo, como, por exemplo, nós vamos ver os grandes assassinatos, os saques, coisas do tipo, que aconteciam nas estradas nesse período, né? É sempre muito bacana, eu gosto de ilustrar muito isso. Às vezes a gente já até assistiu muito aqueles filmes de idade medieval, idade média, né? Onde
a moça, né, a moça bonita, ela acaba indo pro bosque e todo mundo se dá conta do paradeiro dela, procura ela igual uma doida, né? E daí todo mundo pergunta onde você estava, daí ela fala, estava correndo no bosque, aí todo mundo dá uma carcada, né? Ela fala assim, meu, você tá louco, você vai correr no bosque. Daí a gente ficava pensando, nós que somos leigos, né, que não conhecíamos, né, um pouco da história, né? Pô, mas qual que é o problema você caminhar num bosque, né? Nesse período existia muito problema, porque existia muito saque, muito assalto. Se uma moça ela era pega longe de proteção, coisas do tipo, atrocidades poderiam acontecer, desde estupro até assassinato e coisas do tipo. E sim, era um período que existia muita violência, e violência inescrupulosa, né? Dependendo o grupo ou agrupamento que a encontrasse, né? O que significa feudalismo, então? Sistema de organização política, econômica e social que se baseou na propriedade da terra e na dependência mútua entre os indivíduos. Então, nós vamos ter lá Carlos Magno, por exemplo, começando com com todo esse sistema feudal, digamos assim, né? Carlos Magno ele segue a linha do dividir para dominar, né? Então, ele distribui terras a nobres, pessoas de sua confiança, e ele deixa claro, né, que existia algumas obrigatoriedades, né? Uma das obrigatoriedades era a proteção da terra e fazer dessa terra uma terra produtiva e produzir pessoas para proteger esses lugares, ok? Com isso nós vamos ver que vai começar a surgir um fluxo de pessoas, proteção e coisas do tipo, certo? Nós vamos observar então que o Carlos Magno ele vai dar um beneficium, né? É o que a gente chama de beneficium. Esse beneficium é o resultado da fidelidade, né? Onde os senhores feudais eles demonstravam para com os seus reis e coisas do tipo, tá? A gente costuma falar do Império Carolíngio, né? O Reino Franco, porque ele é o mais conhecido e ele é o mais fácil de ilustrar, mas nós vamos observar que vai existir isso em toda a Europa, ok? Em todos os territórios europeus, por assim dizer, certo? Territórios ocidentais, que fique bem claro, tá? Como é que era a sociedade feudal? Sociedade feudal é um misto, né, de culturas romanas com culturas bárbaras, ok? O que é os costumes romanos trazidos aqui, então? Nós vamos ter aí o cultivo de grãos e criação de animais. Essas são as heranças aí que os romanos eles vão acabar trazendo. E os bárbaros eles vão trazer costumes de caça, por exemplo, e a mistura dessas duas questões culturais vão acabar dando origem aí à sociedade feudal, né? Essa sociedade feudal ela vai ser fundada na base da desigualdade, ok? Ou seja, a desigualdade é o elemento primordial para se fazer uma sociedade feudal. Apenas lembrando que dentro de uma sociedade feudal é tudo muito bem distribuído. Em que sentido que é muito bem distribuído? É simples. Você vai ter tanto é que é uma frase até. Você tem os que oram, os que guerreiam e os que trabalham, né? Os que oram é o clero, né? A presença da Igreja Católica em todos os feudos, né? E aí a gente vai ver que a Igreja Católica acaba se tornando a maior detentora de terras dentro desse período medieval aqui, né? Chegando a ter aí aproximadamente um terço de terras da Europa, né? Porque vamos supor que o senhor feudal morre e não tem nenhum herdeiro e não tem ninguém para assumir a terra, essa terra não ficava perdida, ela não ficava vaga, ela não era distribuída entre os servos, que fique bem claro isso. Essa terra ia para as mãos da igreja, porque a igreja ela era o órgão detentor de poder quase que máximo, né? Fazendo frente aí com o poder do rei, chegando até a ter mais poder do rei. A igreja acabava influenciando muito, né? As questões relacionadas a poder, status e força, né? Tanto é que dentro da sociedade feudal nós vamos observar que normalmente o primeiro filho do senhor feudal é o que posteriormente provavelmente se tornaria o próximo senhor feudal.
né? O segundo filho ele acabava normalmente sendo direcionado à igreja, né? A cargos eclesiásticos, porque quem compunha a igreja nos seus mais altos escalões eram os representantes dos feudos mais importantes, ok? Então, normalmente era muito comum um membro da família se tornar um membro da igreja, efetivamente falando, seja um padre e as agremiações eclesiásticas necessárias, ok? E o terceiro, normalmente não tinha nada para ele, entendeu? Então, o que acabava acontecendo? Se não tinha terra, se não tinha função em igreja, ele acabava se tornando um cavaleiro, né? Um cavaleiro, né? Ele acabava se tornando uma pessoa aí que ia servir para guerrear. E vai ser daí também, pessoal, que vai surgir aquelas histórias de cavaleiros e coisas do tipo, e os fatos heróicos e tudo mais, certo? Qual que são as relações feudais, né? Apenas lembrando que isso daqui são heranças romanas e bárbaras, ok? Primeiro a gente vai ter a vassalagem, né? Que é a relação de dependência mútua que ligava o nobre ao seu senhor por meio de uma cerimônia denominada de homenagem, ok? Então, por exemplo, vai acontecer muito isso, que é a relação de suzerania e vassalagem. Chega uma hora que não tem mais terra para distribuir na Europa, todas as terras estão distribuídas e nem todos os nobres possuem uma terra. Pessoal, deixa eu ensinar um negócio para vocês. Um nobre sem terra é nada. É tipo Messi sem uma bola, entendeu? É tipo, sei lá, tipo política brasileira sem falar de roubo. É uma piadinha. Mas enfim, a gente vai ver então que um nobre sem terra nesse período aqui era algo muito ruim, era uma pessoa descredibilizada, né? Então, o cara que o senhor feudal que recebia terra diretamente do rei e tudo, ele poderia criar essa relação de suzerania e vassalagem, certo? No que consiste essa relação de suzerania e vassalagem? Ele acabava pegando uma parte, uma porção de sua terra, e ele aplicava a mesma coisa que era aplicado a ele, né, pelo rei, né, relação de benefício, né, ele doava uma porção de sua terra e aquela pessoa ficava atrelada a ele em termos de fidelidade e tudo mais, certo? E aí nós vamos observar que, no caso, este que recebia uma terra acabava se tornando vassalo do suzerano que doava a terra, certo? Não é porque esse cara que recebeu a terra de um outro nobre ele era menos importante, tá? Apenas destacando isso, é algo importante também a ser dito, tá? A homenagem, ato que simboliza a autoentrega por meio da qual o nobre declarava fidelidade, que é o que nós estávamos falando agora há pouco, ao seu senhor, obrigando-o a combater ao seu lado e prestar todo tipo de ajuda. Então, era uma relação de muita confiança, de muita fidelidade, né, entre esses acordos, ok? Nós vamos ter a relação de servidão também. Apenas lembrando aquilo que nós estávamos falando, nós temos os que oram, os que lutam, os que trabalham, né? Nós vamos ver que o senhor feudal ele acabava criando todo um exército feudal para que pudesse promover a proteção do feudo, para que os que oram continuassem orando e para que os que trabalham continuassem trabalhando. E aí todo mundo tem a sua parcela de contribuição no feudo, claro que a sua parcela de contribuição desigual, né? Porque os que trabalhavam horrores, né? Para sustentar todo o resto da cadeia, digamos assim, alimentar, certo? Então a servidão, né? Sujeição do indivíduo ou da terra, caracterizada relações entre servo e senhor. Então ele ficava atrelado à terra do senhor, o senhor dava uma porção de terras a ele, em troca ele tinha que trabalhar nas terras do senhor, e daí ele tinha uma série de impostos que ele tinha que cumprir dentro desse feudo para que ele pudesse continuar lá. Ah, mas eu acho que isso é desigual, ah, mas eu acho que isso aí tá errado, ah, mas eu acho que isso é desumano, é injusto. O senhor feudal poderia olhar para ele e falar assim, então vá, né? Vá para a estrada para você ver o que você vai encontrar. Então, o que acontecia? As pessoas acabavam ficando atreladas à terra, ficavam atreladas... é sempre importante dizer que eles não ficavam atrelados ao senhor, tá? Porque dentro dessa relação também, nós vamos ter aquilo que nós chamamos de vilão,
né, que não é uma pessoa ruim, tá? Não é o conceito de vilão de filme, tá? O conceito de vilão aqui é aquele cara que servia em mais de um feudo, certo? Então, o cara poderia servir até em 2 feudos, 3, fazer serviço e tirar os seus sustentos, né? Mas assim, o fato é que o cara ele era obrigado a trabalhar de 2 a 3 dias na terra do Senhor. Então isso já meio que dá uma limitada boa, né? No seu raio de ação, né? E daí nós vamos ver que o senhor feudal ficava de boa, né? Construiu o exército, protegia todo mundo. Tinha gente que trabalhava para ele, e aí a engrenagem do sistema feudal rodava tranquilamente, certo? E nós vamos ter também a questão da investidura, né? Que é um ritual em que o senhor entregava simbolicamente a terra ao vassalo, certo? Eu ia perguntar se alguém tem alguma dúvida, mas eu lembrei que ninguém vai me responder, então vamos seguindo à frente aqui. As relações feudais eram baseadas em dependência. Tomar água para hidratar, né? Pessoal, todo mundo dependia do senhor, ok? Porque ao passo que a pessoa dava fidelidade, o senhor dava proteção, auxiliava no sustento, né? Então nós sempre vamos ter essa relação, né? Do vassalo, servo, senhor, sempre, ok? Quais que eram os tributos feudais? Gravem bem isso, que isso é muito importante. O primeiro tributo que nós vamos ter é a corvéia, que é o trabalho obrigatório e gratuito na terra do senhor durante 3 ou mais dias na semana. Então o cara ele era obrigado a trabalhar na terra do senhor, né? Porque senão ele não conseguiria trabalhar na terra dele, certo? Então era uma obrigatoriedade. O nome disso é corvéia, tá? Nós vamos ter a talha também, que é metade da produção do servo, a qual era entregue ao senhor. Então tudo que o servo produzia na terra que ele ganhava, 50% era do senhor, né? Então já não bastava o cara trabalhar na terra do senhor, tudo aquilo que ele produzia na terra que ele ganhava do senhor, ele era obrigado a dar ao senhor, tá? Porque tinha toda uma engrenagem a ser sustentada. Eu não estou justificando, dizendo que o feudalismo é mil maravilhas e todo o resto é ruim. Mas existia uma lógica, existia uma ideia, existia um sistema, e esse sistema ele precisava sobreviver. Eu costumo acreditar que isso é uma capacidade de análise histórica. E nós, como seres dotados de inteligência, nós temos que ser capazes de analisar historicamente os processos que aconteceram durante todo o período, certo? Nós vamos ter também as banalidades, né, que é o pagamento do servo por utilizar as instalações do feudo, como forno, moinho, ferramentas, etc. Então tudo o servo tinha que pagar. Por isso que ele ficava atrelado à terra, porque não tinha como ele sair, porque ele tinha que utilizar todas essas coisas, certo? Nós vamos ter a captação também, que é a taxa paga pelos servos que moravam no feudo. Há um detalhe importante também, que nós temos uma outra taxa chamada taxa de mão morta, né? Que é o tributo pago pelo filho do servo após a morte do pai, para permanecer no trabalho nas terras do Senhor. Então, vamos supor que eu sou um pai, eu tenho um filho e eu trabalho no feudo e eu morri. Se o meu filho quiser continuar no meu lugar, ele tem que pagar essa taxa para ele poder continuar ficando no meu lugar. É uma regra, né? E nós temos uma última também, que não descreve aqui na apostila, mas ela é muito importante, que é o dízimo de São Pedro, que é os famosos 10% aí dados à igreja, né? Então, era beliscado de tudo que é canto, né? É terrível, né? Se você for pensar. Os feudos, eles eram praticamente autossuficientes, eles não dependiam uns dos outros, salvo exceções, mas no geral era isso. Centros de poder político, eles eram centros de poder políticos e econômicos e não se produziam excedentes para comercializar, moedas não eram muito utilizadas e as trocas entre produtos eram diretas. Então, nós vamos ver que moeda não fazia muito o afã da galera. O que fazia o afã da galera era trocar um produto por outro também, porque não existia interesse de comércio, porque o jeito que o mundo estava virado no giraia não tinha muito sentido viver, não. Era mais pensar em não morrer. Essa é a ideia primordial, né? A Igreja Católica, então,
ela tomou-se ela se tornou, né, uma das mais importantes e poderosas instituições da Idade Média, muito em função por causa daquilo que eu já havia dito a vocês. Conviveu com o paganismo, que não foi totalmente abandonado pela população. Inclusive, pessoal, nós vamos observar alguns detalhes muito importantes em relação a esse paganismo. O que é o paganismo? O que é o pagão? Pagão é aquele cara que adora outro Deus que não é o Deus católico, ou evangélico, ou coisa do tipo, certo? Ou seja, o que é o pagão? É um cara que acende uma vela lá para os Zeus, entendeu? Mais ou menos essa é a ideia. E aí nós vamos observar que a população ela fez um sincretismo religioso muito grande. O que é um sincretismo religioso, professor? É quando você junta um monte de questões religiosas, tudo numa religião só, e sai praticando a parada, né? Por exemplo, a prática da questão lá da adoração de imagens e esculturas, ela foi amplamente aderida pelos escravizados africanos na América. Por quê? Porque esses escravizados africanos eles eram proibidos de adorar os seus próprios deuses, né? Os deuses que eles tinham. Então o que eles faziam? Eles pegavam uma imagem desses deuses, incorporavam numa figura de um santo e adoravam, né? Então, por exemplo, né, existe um comparativo muito grande, né, de vários santos da igreja em relação aos deuses do candomblé, por exemplo, né? E nós vamos ter algumas questões aí. Passou a combater as heresias, né, práticas e doutrinas e interpretações religiosas que contrariavam as suas verdades incontestáveis. O que a igreja combatia, na verdade, era a liberdade de pensamento. Apesar de que eu não posso ser um hipócrita e dizer que não foi na igreja que surgiu a ciência. A igreja ela dá o primeiro pontapé naquilo que a gente entende como ciência. Apesar dos iluministas não quererem, né, admitir isso, mas a verdade seja dita. Quem começou com as primeiras experiências científicas foi a Igreja Católica. Só que você atrelar ciência e religião pega muito mal. Então por isso que surge todo o pensamento revolucionário iluminista, revolução científica, né? E aí a igreja meio que cai no esquecimento. Mas quando você vai para a faculdade de história, você estuda isso, tá? Seus integrantes eram vistos como representantes de Deus na Terra, assumindo posição de destaque e poder. Esse é o problema da religião, né? Porque se é um religioso, você acaba se tornando brother de Deus. Se é brother de Deus, você é um cara pica, entendeu? Você é um cara incontestável. E não é bem assim que funciona. Todas as pessoas elas podem ser contestadas, inclusive líderes religiosos, ok? Inclusive qualquer tipo de pessoa. É sempre bom a gente questionar e, e analisar muito bem quem são as pessoas, né? Independente da sua posição, status e coisas do tipo. E independente das suas ações também. Questionamento é questionamento. Ceticismo é o ceticismo e ele não depende de outra coisa a não ser do próprio ceticismo em si, tá? O ceticismo, para ele ser válido, ele não depende que você seja uma pessoa extremamente correta e moral ao extremo dentro do padrão e perfil da sociedade. Sempre muito importante a gente destacar isso. Por quê? Porque às vezes você pode ter uma boa ideia e ter um ótimo questionamento, mas às vezes porque você vive uma vida meio dissoluta, pode ser que ninguém dê ouvidos ao seu questionamento, né? Que é uma das piores coisas que a gente pode fazer na humanidade. Tem muita gente inteligente aí que é descartada pela sociedade porque a sociedade vive um padrão, né? E aí pessoas muito boas acabam não se encaixando no padrão de sociedade, né? Mais ou menos isso. E aí recolhia alguns impostos e conduzia julgamentos para excomungar cristãos. Pessoal, agradeço a atenção de vocês, espero poder ter ajudado e tamo junto aí nessa pandemia. Hashtag fique em casa e bebam bastante água.